Fala moçada, e aí, tudo bom? Estamos iniciando a nossa aula de História do oitavo ano, a primeira aula do oitavo ano dessa terça-feira, né? Hoje eu estou muito bem acompanhado, estou aqui com a Amanda, nossa intérprete, né? Para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, seja de fato aulas acessíveis, inclusivas. E também estou acompanhado do meu parceiro, né? Professor de História, professor Luciano, né? que vai estar aqui com vocês no chat, tá certo? Então, professor Luciano, obrigado pela presença aí, nos acompanhando, tá? É isso aí, estamos juntos aqui, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês jogam aí no chat que a gente está aqui acompanhando e passa essas dúvidas diretamente aqui para o professor Henrique, ok? É isso aí, gente. Então, participem, né? Então, olha, vocês podem participar das aulas através do nosso aplicativo Educa Recife. Vocês podem baixar o aplicativo aí, tá certo? Nas lojas. E podem utilizar também o nosso QR Code. Então, o nosso QR Code está aqui, ó, lá no cantinho da tela, tá certo? Esse é do Android, tá bom? Então, quem usar o sistema Android, utiliza aqui esse QR Code para baixar o aplicativo. E agora, quem usa o sistema iOS, vai aparecer aqui, ó, pronto. O QR Code, vocês baixam o aplicativo, entre lá na sua turma, vocês podem interagir conosco aqui ao vivo, comigo, com o professor Luciano, podem comentar a aula, podem deixar perguntas, tá certo? Digam aí de que escola vocês são, quem é o professor ou a professora de vocês, tá certo? Então vamos aqui conversar durante a nossa aula, tá certo? Sempre, né, voltado aqui para a construção do conhecimento, beleza? Então aproveito também para deixar o nosso abraço para os professores e professoras da rede. Estamos juntos aí nessa luta. Beleza, gente? Ó, o nosso tema de hoje, ele é, né, muito importante. Enfim, nós vamos falar sobre o fim do tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, tá certo? Um tema muito forte. Afinal de contas, nós tivemos aí toda uma história que vai desde da segunda metade do século XVI até 1850, um número que chega à marca de quase 6 milhões de pessoas escravizadas que foram trazidas do continente africano só para o Brasil, e mais de 12 milhões de pessoas escravizadas para a América. Então, uma das maiores tragédias da história da humanidade, e é justamente essas questões que nos alimentam, né, que são geradoras para a nossa aula de hoje. Eita, passei direto, pronto aqui, ó. Quando o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas acabou no Brasil, quais foram as consequências? Então vamos pensar hoje, quando acabou, quais foram as consequências, e tentar entender o porquê. E aí a gente vai, né, depois falar um pouco sobre a imigração, né, porque houve um incentivo para que imigrantes, sobretudo europeus, se mudassem para o Brasil. Não havia trabalhadores no Brasil quando começaram a incentivar a vida de imigrantes? Vamos pensar também sobre isso. Espero que a gente consiga tratar disso tudo na nossa aula de hoje. Relembrando aqui, né, a nossa... Pronto, vamos ver isso aí, robozinho. É isso aí, o robozinho já está animado para a gente, né, pesquisar. Vamos descobrir essas questões na aula de hoje, professor? Vamos sim, vamos tentar debater isso tudo direitinho, explicar direitinho para vocês. Mas antes, na aula passada, foi que nós tratamos. Nós falamos justamente sobre a economia no Segundo Império, sobretudo a economia cafeeira, tá bom? E aí, hoje, nós vamos tratar daquelas questões que eu apresentei para vocês. Estudar como ocorreu o fim do tráfico, né, de pessoas escravizadas e suas consequências, e discutir como se deu a imigração de europeus para o Brasil a partir da metade do século XIX, tá bom? Então vamos embora, moçada, vamos ver isso aí, beleza? Olha, na aula passada ainda a gente terminou falando sobre uma coisa importante, que era a distribuição de terras no Império. E eu mostrei para vocês como essa distribuição de terra, ela favoreceu os grandes proprietários e acabou promovendo a concentração de terra na mão de poucas pessoas. Daí explicar por que o Brasil é um país que realmente tem uma grande concentração fundiária, ou seja, concentração de terras, né, na mão de pouca gente, e isso gera muitos problemas de abastecimento, o valor dos alimentos, êxodo rural, né, são problemas decorrentes da falta de acesso à terra. E aí eu trouxe alguns dados para vocês, né, na aula passada, mas eu queria retomar, porque a gente falou tão rapidinho no final da aula passada. Dizer para vocês que apenas 0,7% seria de terras, tá bom, gente? Desculpa, das propriedades são maiores que 2.000 hectares, seja de cerca de 20 quilômetros quadrados. Então, se a gente somar todas essa pequena parcela das propriedades que tem mais de 20 quilômetros, elas somadas chegam a 50%, a metade da área rural do país. Então, veja que absurdo. Então,
poucas propriedades, mas que são responsáveis por metade das terras agrícolas do Brasil. Por outro lado, 60% dessas propriedades, tá certo? Elas não chegam nem a 25 hectares, né? Então seria 0,25%, 25 km quadrados, cerca de 250 metros, tá certo? Então, elas somadas correspondem a 5% da nossa área rural. Em suma, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que poucas propriedades correspondem à maior parte das terras do Brasil agrícolas, enquanto as pequenas propriedades, que são a maior parte delas, não chegam nem chegam a 5% das terras agrícolas. Isso mostra que há uma grande concentração de terra na mão de pouca gente, enquanto muitos agricultores têm um pouquinho de nada de terra que não chegam nem a fazer frente diante da grande propriedade, do latifúndio. Isso é um problema social, econômico do Brasil que começou a ser construído no período colonial e foi reforçado durante o Império. Tá bom? Então é isso. E aí, nós hoje temos movimentos sociais, eu quero destacar aqui o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que faz parte de uma história de luta pelo direito à terra, ainda hoje, que é uma demanda social no Brasil. Então, quando a gente vê o Movimento Sem Terra, que luta pela reforma agrária, está ligado justamente a uma percepção da nossa história de que as terras precisam ser melhores distribuídas no nosso país. Então, quando a gente olha até a história do Brasil, a gente vê que fizeram leis no passado, como foi a Lei de Terras, que beneficiou que as pessoas ricas tivessem suas grandes propriedades, mesmo que não utilizassem. E hoje o Brasil sofre as consequências disso. Mostrei que nos Estados Unidos foi feito leis que favoreciam a distribuição das terras, da pequena propriedade, e o Brasil não fez isso. O Brasil foi no caminho contrário e hoje nós sofremos. E está aí o Movimento Sem Terra como uma das forças que busca pelo menos uma equiparação, uma melhor distribuição das terras no Brasil. Beleza, gente? Então, dito isso, falado isso na aula que nós discutimos na aula passada, vamos agora falar sobre o tráfico de pessoas escravizadas. Então, gente, quando eu digo, e aí é o tema da nossa aula, mostrar como acabou o tráfico, mas antes eu vou explicar um pouco sobre ele, que foram questões que a gente falou em outras aulas também, o nosso robozinho está falando, já estudamos um pouco sobre esse tema, de fato estudamos, quando a gente falou sobre a escravidão aí no Brasil no século XIX. Então nós temos esse circuito aí que vocês estão vendo no mapa, no canto direito da tela de vocês têm aí a África bem pontuada, no canto esquerdo a gente tem aí todo o continente americano e destaque o Brasil, e nós temos os pontos, os principais portos de saída de pessoas escravizadas da África, de retirada dessas pessoas escravizadas, e para onde essas pessoas mais foram levadas, ou seja, para o Brasil, para a região do Caribe e também para os Estados Unidos, tá certo? Então, esse é o circuito transatlântico. Inclusive, eu quero destacar os principais portos de onde foram tiradas as pessoas escravizadas. Então, nós temos aqui Angola, sinalizado com ponto 1, Costa do Ouro, que seria o Golfo de Benin e o Golfo de Biafra, e Serra Leoa, que é o ponto 3, e lá na África, na parte da África Oriental, tá certo? Na costa leste da África, nós temos Moçambique, que era uma colônia portuguesa de onde foram tiradas também muitas pessoas nesse circuito transatlântico de pessoas escravizadas. Pois bem, então o que acontece é o seguinte, gente, no século XIX, principalmente por parte de alguns países europeus, esse tráfico passou a sofrer uma maior pressão, sobretudo por conta da Inglaterra. Tá certo? Então, as dinâmicas econômicas mudam e aqueles países que antes praticavam o tráfico, eles vão deixando e depois vão até combater o tráfico de pessoas escravizadas. Não porque ficaram bonzinhos não, mas porque haviam outros interesses. Destaco também o fato de que esse tráfico transatlântico era praticado em grosso modo por brasileiros, por grandes comerciantes brasileiros e autoridades e tal. Então, estavam muito envolvidas com o tráfico de pessoas escravizadas. E que, claro, os grandes políticos e a economia brasileira estava assim assentada, não só na escravidão, mas nesse comércio de pessoas. Esse comércio, como dizia um grande historiador, o infame comércio. Então, vamos entender como é que ele acabou. Gente, primeiro vai haver uma pressão muito grande por conta da Inglaterra. Existia uma pressão interna no Brasil, mas era muito pouco. A pressão grande a nível internacional veio
né, por parte da Inglaterra, que se tornou a principal potência do mundo no final do século XVIII e início do século XIX, e que está ligado, claro, à própria Revolução Industrial. Quando o Brasil se tornou independente, né, o Brasil fez um acordo com a Inglaterra e esse acordo vai pesar muito para essa pressão inglesa aqui no Brasil. Mas, enfim, então, a Inglaterra se voltou contra o tráfico. Aqui a gente tem uma imagem bem interessante, que é o navio inglês, o Hitler, que está capturando o Andorinha, que é um navio negreiro brasileiro, tá certo? Que foi capturado e foi levado para o julgamento já quando o tráfico, né, foi proibido. Então, o nosso robozinho está perguntando aí, por que acho que agora eu estou aqui, né? Vou me perder não. Então é o seguinte, por que foi que os ingleses pressionaram, né, para o fim do tráfico? Então, aos poucos foram construídas leis, por exemplo, que impediu o tráfico abaixo da linha do Equador, enfim, é um crescente. Eu vou explicar aqui. Então, quais foram os fatores? Então, o primeiro deles foi justamente o seguinte, a Revolução Industrial e o comércio. Professor, o que é que tem a ver a Revolução Industrial e o comércio com o fim do tráfico? De modo geral, né, impedir o comércio de pessoas escravizadas a partir da África para a América pressionava também ao fim da escravidão. E há uma necessidade do próprio comércio inglês, né, se ampliar ainda mais. Mas para esse comércio ampliar, eu preciso ter pessoas que recebam salários e que comprem mercadorias. Então, aos poucos, o desenvolvimento da Revolução Industrial e o comércio dos produtos industrializados acaba não sendo, não dialogando com a escravidão. Isso, pelo menos, para dentro da perspectiva inglesa, porque no Brasil a gente vai ter fábrica com pessoas escravizadas. Mas os ingleses precisavam também de uma mão de obra que tivesse dinheiro, que pudesse comprar, né, trabalhadores que tivessem dinheiro, que pudessem comprar mercadorias. Então, pressionaram para o fim da escravidão na América como um todo e no Brasil, obviamente. Então, ou seja, em termos gerais, havia uma necessidade comercial. Se eu tenho, ao invés de pessoas escravizadas, trabalhadores que recebem salário, que compram mercadorias, então, para os ingleses, melhor, que estavam vendendo muito naquele período. Então, tem um sentido financeiro, sim, nessa pressão inglesa. Há também, uma oposição, isso por questões morais, religiosas, né, pelo fim da escravidão. Então, havia uma oposição sincera mesmo pelo fim da escravidão. A gente não pode só dizer que o interesse era econômico, tá? Então, já existia um debate que estava ligado ao movimento liberal, à ideia de liberdade, de igualdade, que a Revolução Francesa teve muito presente, né, que defendeu, pelo menos, quanto ideal. Né? Então, os ingleses também eram influenciados pelo liberalismo e que, claro, vão defender o fim da escravidão, alguns setores, de forma mais sincera ou ideológica. Tá? E também havia o interesse da Inglaterra de exercer maior influência sobre o continente africano, que é isso que a Inglaterra vai fazer. A ponto de que, no final do século XIX, grande parte da África, né, então alguns territórios estratégicos da África, vão estar sob o controle e influência inglesa. Tá certo? Então, eles vão também explorar a mão de obra dos povos africanos nos diferentes territórios, tá certo? E explorar as riquezas do continente africano. Então, ou seja, eles pressionaram para o fim do tráfico, mas continuaram explorando o continente africano. Né? Então, vai se tornar hegemônico, né, no continente africano. Tá bom? Então, dito isso, para o Brasil, né, a pressão vai ser ainda maior pelo fato de que, quando o Brasil se tornou independente, os ingleses apoiaram, tinham muitos interesses junto ao Brasil. E um dos compromissos que os ingleses firmaram, né, com o novo governo brasileiro foi de acabar com o tráfico de pessoas escravizadas e deram um prazo curto aí para que o Brasil se arrumasse para acabar com o tráfico dentro de um compromisso. E esse compromisso foi, teoricamente, né, acertado, né, para 1831, o Brasil se tornou independente em 1822 e em 1831 foi promulgada a chamada Lei Feijó, que era o seguinte, como eu coloco aí para vocês, diante da pressão da Inglaterra, né, o Brasil estabelecia o fim do tráfico de pessoas escravizadas, né, de africanos escravizados, a partir de 7 de setembro de 1831. Ou seja, né, estamos falando aí de 9 anos após a independência do Brasil. Só que essa lei, gente, ela acabou, né? Também concedia liberdade a todo africano ou africana trazido como escravizado para o Brasil a partir da validade da lei. Em termos gerais, era o seguinte, gente,
o Brasil se comprometia a acabar com o tráfico a partir de 1831, 7 de setembro de 1831, e também se comprometia a libertar qualquer pessoa que fosse traficada, que fosse comercializada a partir da África, tá certo? Depois dessa data. Professor, a escravidão então acabava? Não, eles estão acabando com o comércio de pessoas que eram trazidas da África para o Brasil, beleza? Então, foi basicamente isso que foi acordado ali. Será que isso deu certo? Essa é a nossa pergunta, né? O nosso robôzinho está dizendo assim, professor, e aí, deu certo? Bom, gente, eu vou mostrar aqui para vocês uns dados para a gente ver realmente se deu certo. Olhem aí essa representação gráfica. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Aqui a gente tem um crescente desse tráfico de pessoas escravizadas, desde o momento em que a gente registra ali, entre 1500 e 1550, mais de 32 mil pessoas que foram, né, traficadas, comercializadas, mas eu vou fechar aqui com vocês no último período, a partir de 1751. Então, vamos perceber aqui essas duas últimas colunas, gente. Nessas duas últimas colunas eu tenho o seguinte, entre 1751 e 1800, mais de 1.200.000 pessoas que foram traficadas da África para o Brasil. Isso, né, em estimativas, está certo? Muito bem organizadas a partir de uma plataforma chamada Slave Voyage, feita por vários pesquisadores do mundo. A nossa lei de 1831, ela acontece justamente nesse intervalo entre 1801 e 1850. Gente, nesse período, mais de 2 milhões de pessoas foram escravizadas, foram traficadas para o Brasil. 2 milhões, 460 mil pessoas, 570, né? Então é um número altíssimo. E eu vou dizer para vocês o seguinte, desse número, a maior parte, né, acabou acontecendo depois da Lei Feijó de 1831. Em outros termos, eu vou dizer para vocês o seguinte, a lei ela ficou famosa como a lei para inglês ver. O Brasil, na teoria, disse assim, não, a partir de agora acabou o tráfico. Mas, na prática, os traficantes observaram que esse tráfico realmente ia acabar, ampliaram ainda mais seus negócios na África, começaram a trazer mais e mais e mais pessoas escravizadas. E esse comércio, gente, ele cresceu ainda mais. Então, esse comércio realmente, né, decolou ainda mais. Agora, como é que ele acontecia? Ele era feito na cara dura? Mais ou menos, como o povo diz, né? O que aconteceu era o seguinte, os barcos, os navios negreiros, ao invés de vir para o porto do Recife, por exemplo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, as principais capitais escravocratas do Brasil, então ao invés do navio vir com pessoas escravizadas diretamente para o porto do Recife, elas iam para outros lugares, iam para o Cabo, para Igaraçu, né, para Ipojuca, né? Então ficavam ali próximos, na região próxima ao Recife, desembarcavam, levavam, né, as pessoas escravizadas já para os senhores que haviam encomendado, muitas vezes já desembarcavam nas terras dos senhores. Então, esse comércio ilegal ficou sendo praticado aí, não tão claramente. Mas o que acontece é que os navios, depois, quando chegavam no porto, chegavam só com tonéis de água, com corrente. E os representantes ingleses que estavam aqui, por exemplo, olhavam e diziam, tem coisa errada aí. Eles sabiam que tinha coisa errada, que continuava o tráfico. Mas mesmo assim, os traficantes continuavam fazendo isso. Então, isso gera, né, uma série de questões para a gente continuar pensando, inclusive, sobre a posse de pessoas escravizadas. Então, professor Luciano, né, tá tranquilo aí, não tá? Ótimo, vamos embora, vamos continuar aqui então, né, a nossa aula. Então, gente, ó, o que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é sobre a ilegalidade da escravidão no Brasil. Aí vocês podem dizer, professor, mas a escravidão por si era ilegal. Nesse período não, né? Vamos dizer que a escravidão ela continuou no Brasil até 1888. Vai demorar um bocado ainda para essa escravidão acabar. Ela pode ser imoral, mas naquele período era legal. A lei, né, estava de acordo que a escravidão acontecesse. Só que há um elemento aí para a gente pensar. Com a Lei Feijó, essa escravidão, a lei dizia assim, proibia-se o tráfico e qualquer pessoa que fosse traficada, comercializada, a partir de 7 de setembro de 1831, deveria ser colocada em liberdade. Então, mas nós tivemos um grande número de pessoas que foram trazidas para cá de forma ilegal a partir de 1831, tá certo? E seus descendentes. Desse modo, a gente pode observar que uma parte considerável das pessoas que foram trazidas para cá no século XIX, como escravizados, os seus filhos,
né, seus descendentes estavam na condição de escravidão ilegal. Então, né, um crime sobre o outro, né? Então a gente tem realmente riquezas que foram construídas a partir, né, de uma exploração, né, para além de imoral, ilegal também, né, no Brasil. Alguns casos foram detectados de barcos que foram apreendidos, mas essas pessoas elas não foram colocadas na liberdade e mandadas de volta para a África. Continuaram sendo injustamente exploradas aqui no território brasileiro, o que é um absurdo, né? Mas, bom, os ingleses continuaram pressionando. Em 1845 nós vamos ter uma lei, né, que é a Lei Bill Aberdeen, que essa lei ela vai permitir os ingleses fazer uma coisa que era interessante. Prender qualquer navio que eles encontrassem no Atlântico praticando o tráfico. Era uma tarefa difícil, mas os ingleses começaram realmente a patrulhar no Atlântico e, em alguns casos, eu mostrei para vocês um navio, né, uma gravura de um navio inglês apreendendo o Andorinha, que era um navio negreiro, inclusive daqui, né, que em suas rotas passava por Pernambuco, tá? E aqui a gente tem o Rifleman capturando o Esmeralda, que era outro navio que rodava aqui por Pernambuco também, que estava praticando, né, o tráfico. Então a gente vê o Esmeralda menorzinho lá à esquerda e o Rifleman, uma grande embarcação inglesa, né, da marinha inglesa, apreendendo um navio negreiro. Bom, nesses casos eles levavam para um tribunal em Serra Leoa, em Freetown, e aí lá eles julgavam, né, as pessoas que haviam sido apreendidas e, a princípio, libertavam, né, as pessoas que estavam sendo carregadas. Bom, existem outras questões aí, mas a gente não vai entrar agora, mas eu devo dizer o seguinte, que nesses casos, o caso do Esmeralda mesmo, a tripulação abandonou o barco, deixou as pessoas escravizadas lá e fugiu, né? Brasileiros, gente daqui de Pernambuco, né, enfim, envolvidos diretamente nesse tráfico, e os ingleses estavam lá pressionando para acabar com ele. Ô, professor, bom, professor Luciano... Tem um filme relativamente antigo, chamado Amistade. Esse filme ele tem uma cena bem emblemática, né, que exemplifica essa questão, né, dos ingleses fazendo esse policiamento, né, para impedir a circulação de navios, né, que traficavam, né, transportavam escravos, né. E o que chama a atenção nessa cena em específico é que quando os tripulantes do navio avistam, né, que vinha um navio de fiscalização, para que eles não tivessem embarcação afundada e que fossem presos, o que é que eles fazem? Eles pegam todo o carregamento, né, de escravos, o escravo era tratado inclusive como mercadoria, não é, professor? E eles amarram todos aqueles escravos, né, com correntes e pesos e jogam tudo dentro do mar. Tipo assim, é como se tivessem se livrando ali da prova, né, de um crime, né? Aí, pelo fato de que estavam transportando escravos e a Inglaterra ela já estava fiscalizando aquilo ali e pegando todos esses navios, né, que faziam esse transporte ilegal, né, de escravos. Pois é, muito bem lembrado, né? Essa cena muito pesada de Amistade é um filme excelente, né? Ficaria a recomendação para vocês assistirem. E chama a atenção para o fato, né, que eu coloquei, de fato, no início da nossa aula. A escravidão, o tráfico de pessoas escravizadas foi um dos maiores dramas da humanidade, né? Dessa história contemporânea, da história moderna e contemporânea, né? Da história da humanidade como um todo. Às vezes a gente lembra de outras tragédias, o Holocausto, por exemplo, é um deles, mas o tráfico e a escravidão realmente precisa ser lembrado como um dos maiores dramas da história da humanidade, muito pesado, e a gente precisa realmente conhecer melhor essa história e o sofrimento da população, né, africana e seus descendentes, né, principalmente na América, em territórios como o Brasil, tá bom? Então, olha só, gente, eu quero chamar a atenção. Quando é que esse tráfico acaba no Brasil? Depois de muita pressão e de muito debate interno, né, esse tráfico ele não se sustentava mais. E aí a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né, ela pôs fim ao tráfico transatlântico de pessoas escravizadas para o Brasil. Enfim, nós tivemos aí o fim do tráfico. A partir dali, de fato, foi proibido. Aconteceram alguns casos, mas a gente viu, inclusive, naqueles dados, né, que a partir de 1850 esse número ele cai até cessar, até acabar. Bom, a escravidão acabou no Brasil? Não. Chama atenção para isso. Não acabou. O tráfico acabou. Já não vinham mais pessoas
escravizadas da África para o Brasil. O que é que vai acontecer? Aí eu vou mostrar para vocês a consequência disso. Então, o fim do tráfico de africanos para o Brasil levou às seguintes questões. Vamos lá. A primeira delas, houve um aumento do comércio interno de pessoas escravizadas. Então, aqueles, né, por exemplo, o pessoal do Ceará, do Rio Grande do Norte e até de Pernambuco começaram a vender pessoas escravizadas para outros lugares como o Rio de Janeiro, em que havia uma maior circulação de capital, a economia cafeira estava crescendo. Então, né, áreas em que a economia estava numa baixa, começaram a vender pessoas escravizadas para a área onde a economia estava mais forte. O caso do Sudeste, principalmente, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tá certo? Então, em alguns lugares a escravidão até acabou antes, como é o caso do Ceará, né, onde já tem um número muito reduzido, diminuiu ainda mais, porque, né, quem tinha essas pessoas escravizadas começou a vender para quem tinha mais dinheiro. Então, há um comércio interno maior de pessoas escravizadas aqui no Brasil. O outro dado é o seguinte, o aumento do preço, né, de pessoas escravizadas. Até então, quem era mais pobre conseguia ter um sujeito escravizado, o que era um drama ainda maior, porque mais gente ainda apoiava a escravidão, porque, né, era relativamente acessível. Então, muita gente possuía uma pessoa escravizada, pelo menos, e aí isso fazia com que a escravidão acabasse perdurando ainda mais tempo, porque muita gente apoiava mesmo, até porque tinha. Mas quando o preço aumenta, então quem era mais pobre acabava vendendo né, a pessoa, né, que estava sob sua posse, é até difícil dizer isso, né? Mas vendia, e aí isso acabou fazendo com que houvesse uma concentração maior de pessoas escravizadas na mão de quem tinha mais dinheiro. Né? Isso, a longo prazo, vai até ajudar para o fim da escravidão. Tá? Então, aumento do controle e perigo de reescravização sobre pessoas negras, quer dizer o seguinte, quem era escravizado, né, passou a ter mais controle para que não fugisse ou fosse até roubado, né, comercializado de outros modos, mas que também que não se levantasse, que não se revoltasse. Então a repressão aumentou ainda mais e as pessoas que nasciam livres, eram negras, mas que nasceram livres, corriam o risco de ser reescravizado, de ser escravizado. Imagina você estar andando ali na rua, de repente você era sequestrado, aqui em Pernambuco era vendido no Rio de Janeiro como escravizado, já que o comércio, né, já não tinha acesso a um número grande de pessoas que vinha antes da África. Então, é um drama total, né, a situação da escravidão da população negra no Brasil, né, naquele período, e tem sido ao longo da história. A gente precisa realmente discutir isso. Tá certo? E aí, gente, para finalizar, medidas visando a substituição da mão de obra escravizada também aconteceu naquele período. Então, gente, de modo geral, né, esse é o cenário, né, que nós temos relacionados ao fim da escravidão. A gente vai parar por aqui, eu prometi a gente falar sobre imigração, isso vai ficar para a próxima aula. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né, o impacto, né, do fim do tráfico, né, no Brasil e a importância desse fim do tráfico até para o fim da escravidão um pouco mais adiante, que a gente ainda vai discutir, tá bom? Professor Luciano, obrigado aí por estar nos acompanhando no chat, espero, né, a participação efetiva de vocês nas próximas aulas. É isso aí, pessoal. A gente está aqui no chat, então a gente fica aguardando as perguntas de vocês. Então interajam aí pelo chat, e não somente pelo chat, mas lá pelo canal, né, no YouTube. Vocês têm essas aulas postadas no canal do YouTube do Educa Recife. Façam lá os comentários, assistam de novo, se tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a gente vai vendo tudinho e vai respondendo vocês na medida do possível, ok? Abração. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima aula. Valeu!